Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Vocês também têm leis cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais que o cristianismo tem hoje? É praticamente o mesmo espírito da lei cerimonial do Antigo Testamento. A única diferença é no elemento simbólico e para onde está apontando. O judeu matava o cordeiro para simbolizar o Cristo que haveria de vir. Eu pratico a Santa Ceia para simbolizar o Cristo que veio e voltará. É apenas uma questão de direcionamento. Ele matava o cordeiro olhando para o futuro, eu tomo a Santa Ceia olhando para o passado e para o futuro, porque é a cruz e a volta dele. E aí que vem a carona que eu pego da história, não é só lembrar que Jesus veio e ficar comendo ovo de chocolate. Ir a uma igreja e participar da comunhão, do vinho e do pão sem fermento, eu vou estar lembrando o que eles estavam comendo naquela noite em que o Senhor foi traído. Não é só contar a história. Porque a diferença do Mayflower para Peça, né? O Mayflower, o cara contou a história, pode contar 1620, vai com todos os detalhes. Mas a ceia da Páscoa não é só contar a história, é contar e reviver comendo o que eles comeram, imaginando aquela noite. A Páscoa deveria ser a mesma coisa para o cristão. Ele tem que contar a história do sacrifício de Jesus e lembrar o que eles comiam quando ele falou o seguinte: esse é o meu corpo. E eu digo a vocês, vocês não comerão desse corpo e não beberão até que eu venha na casa do meu pai. E todo aquele que beber de novo vai estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, aí é um pensamento que eu tenho. Nós temos lei cerimonial hoje ordenada por Deus, mas essa lei não salva. Isso é importante. Aqui tem um elemento da graça muito bonito também. Isso que falou do Reicho aí, o livro Sábado e tudo, essas questões. Todas essas leis foram dadas não antes do povo sair do Egito. Deus não chegou para Moisés e falou assim: primeiro você vai lá no Egito, passa todo o código mosaico para o povo e faz um acordo com eles. Se eles cumprirem tudo isso bonitinho, eu vou tirá-los do Egito. Não. Deus os chamou do Egito sem eles terem cumprido nada do código mosaico, e depois que eles estavam lá livres, que Deus deu o código mosaico. Ou seja, não é a lei que causa a minha libertação, é a graça. A lei não foi dada para escravos, ela foi dada para pessoas que supostamente deveriam estar livres, supostamente porque ainda estavam com saudade do Egito, né? Por isso que eu coloquei o supostamente. Quando você evoca o tempo sagrado, você viaja no tempo. Por isso a experiência da lembrança da Páscoa toca no passado e no futuro ao mesmo tempo. Foi como se, do ponto de vista cultico e litúrgico, você transcendesse na direção da eternidade. Então, à medida que você revive e, de certa forma, recena, né, aquilo que foi no passado, você está anunciando em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Então é um negócio muito interessante. E o contexto judaico disso é de muita festa e celebração, porque a gente tem uma herança que não é uma herança bíblica, de que as coisas de Deus é coisa carrancuda, né? O cara ora sério. A tradição judaica tem um negócio muito interessante. Por exemplo, na celebração do Shabat é proibido não se alegrar no Shabat. É proibido não se alegrar. Então, porque você festeja, então você comemora, né? Então a coisa isso aqui é do Senhor, a coisa assim é viva, né? Então, nesse sentido, é um negócio muito especial. No meu caso, que eu ainda guardo o sábado, né? É uma coisa que eu pego para mim mesmo. O sábado para mim é um dia de alegria, um dia de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem até uma historinha que eles contam de um filho de pastor adventista que eles queriam ensinar que o sábado é o dia feliz para criança. Pai, então vai brincar comigo na praça hoje. Não pode, porque hoje é o dia feliz. Papai anda de bicicleta comigo. Não pode, porque hoje é o dia feliz. Aí dava meio-dia e eu falava assim: falta muito para acabar o dia feliz? Então, quer dizer, eu acho que essa é a diferença do legalismo para você fazer por amor a Deus.
o legalismo, porque teve um momento também na Bíblia, isso é importante colocar, que Deus falou o seguinte: eu tenho nojo dos sábados que vocês guardam. Sim. Eu tenho nojo, me causa náusea nos profetas menores. Porque vocês estão deixando a viúva com fome, vocês estão deixando... Segue o ritual e abandona a ética. Então, o ritual sem a essência não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E uma das características básicas do ritual sem a essência, aí eu vou voltar numa fala lá do começo do nosso podcast aqui, é aquilo que Sayão falou. É quando eu, pelo ritual, eu começo a me achar superior ao demais. Sabe aqueles dois que subiram ao templo para orar lá, o pecador e o publicano e o fariseu? Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador e batia no peito. E o outro falava assim: Senhor, tenha piedade de mim, ser propício a mim que sou pecador. E Jesus falou: aquele desceu justificado, o outro não. O Rodrigo tocou no negócio do sábado, e você sabe que a galera tá toda esperando aqui, né? Quando é que vai dar um pau? Porque ele é adventista do sábado, o Sayão é de tradição batista, que é de domingo, e aí faz o quê? Segunda-feira? Como é que fica, como né? que fica? Olha, interessante, eu vou dizer umas coisas assim meio fora do esquema, assim. O sábado tem origem, o Shabat, na criação. Né? Na verdade, ele não está restrito à realidade da lei. Ele é uma celebração. Por exemplo, o que a referência bíblica vai nos dizer é que o sábado você não faria nenhum tipo de trabalho criativo por causa daquilo que aconteceu na criação, numa lembrança de que você não depende de si mesmo. Na verdade, é Deus que sustenta o universo. Então você fica de boa a cada 7 dias para você não morrer louco. E o 7º dia não é domingo, é o sábado. Calma, vamos lá. Deixa eu devagar. Aí tem contravérsia. Tem essa... É o Shabat. Aí o que aconteceu, então, o negócio... Shabat, só para o pessoal saber, desculpa, Shabat é sábado em hebraico. Tá? Né? Só o pessoal sabe. Shabat e sábado é a mesma coisa. O que acontece? Então, sábado, por definição, é a celebração da criação com o tempo sagrado para se lembrar de Deus de maneira especial do ponto de vista do cultico e do descanso. Tá. Ele está presente lá na criação, ele está presente na lei, ele está presente em todo o Antigo Testamento. Inclusive, Jesus ia na sinagoga no sábado. O próprio mandamento fala: lembra-te do dia de sábado. Se você lembra alguma coisa que você já sabia, né? Então, o que acontece? No Novo Testamento você vai ver talvez tenha gente que tente forçar a barra, mas que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí, por uma série de razões, ainda que o Novo Testamento não dê tanta atenção, tem umas passagens, 1 Coríntios 16, Atos 20, versículo 7, há uma discussão aí que aí ele vai ter uma interpretação diferente, Apocalipse 1:10, que é o Hemeratoquírio, no dia do Senhor, tal. Mas assim, de qualquer maneira, a tradição cristã vai se desenvolver pela celebração no domingo. Provavelmente a coisa vira uma pega, porque essa cristandade nascente, ela quer ser diferente da tradição judaica a qual ela se opõe. E esse é um distanciamento muito forte e se caminha nessa direção. Existe um princípio fundamental, que é esse princípio sabático, que a cada 7 dias você deve cultuar a Deus. No fundo, o que é o domingo do Novo Testamento? É a celebração da ressurreição, ou seja, da nova criação. Então, na minha perspectiva, o sábado é amigo do domingo. Um complementa o outro. E no fundo, quando a gente, de uma maneira, na minha opinião, irrefletida, você entra numa relação de conflito, você não leu Romanos 14, que um dia um faz caso de dia, o outro não faz. Então, por exemplo, se tem uma tradição de seguidores de Jesus que entende que deve honrar a Deus com o princípio sabático, amém, não tem nenhum problema. Eu tenho vários, por exemplo, judeus seguidores de Jesus e eles são de tradição judaica. É lógico que eles têm que fazer a coisa no Shabat. Então Deus está bravo porque eles estão negando o domingo? Não, isso não vem ao caso. Isso é bobagem, é discutir coisa no nível secundário do meu entendimento. Agora, uma outra tradição que está levando em conta esse princípio e resolve fazer essa festa no domingo, eu não vejo nenhum problema com isso. Então, na minha opinião, o pessoal está brigando por bobagem, porque isso não é o que realmente importa. Então eu fico pouco... E a vantagem de pegar as duas opiniões aqui, isso fica 2 dias de guarda. Aí você pode então... Por isso que quem trabalha de segunda a sexta. De segunda a sexta, eu gostei mais do que a doutrina adventista, porque agora eu tenho...